E aí, influenciadores do reino, estou aqui muito feliz. Mais um episódio do Igol Podcast. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo um amigo, Wanderson Nunes, líder do curso de noivos e do recém-casados. Um prazer te receber, meu amigo. Meu amigo, eu que estou honrado de estar com você aqui essa noite. Estou muito feliz. Eu acredito que vai ter um bate-papo muito produtivo, que vai acrescentar muito na galera do Igol aí. Que top, meu amigo, que top. E para iniciar, eu gostaria de iniciar te perguntando quem é o Wanderson. Conta pra gente um pouco da sua história, um pouco sobre você, meu amigo. É um desafio falar de nós mesmos, né? Mas o Wanderson, hoje eu gosto de falar, sou um homem casado com a Jennifer Nunes. E junto nós temos um filho chamado Benício. Eu tive o privilégio de crescer debaixo de uma família muito saudável, com meu pai, com minha mãe, uma irmã. Tenho uma irmã mais velha que eu, sou o caçula da minha família. Hoje eu estou com 31 anos de idade, apesar de estar com cara de mais velho. Estou com 31 anos de idade e falando um pouco da minha personalidade, eu sou um cara um pouco introspectivo, um cara um pouco mais sério. Então esse é um pouco da característica de quem é o Wanderson. Não, que bênção, que bênção. E eu queria já de cara te perguntar, como que foi seu encontro com Jesus, meu amigo? Olha, o meu encontro com Jesus, de fato o meu encontro com Jesus, ele foi na minha juventude. Porque eu, embora tenha crescido na igreja desde os meus 5 anos de idade, cresci, minha mãe sempre nos levou para a igreja e fez com que a gente sempre tivesse esse contato, né, direto com esse ambiente eclesiástico e coisa do tipo. Mas durante a minha juventude eu me desviei dos caminhos do Senhor por 2 anos e meio. E depois que eu retornei para os caminhos do Senhor, eu tive essa consciência que eu cresci na igreja, mas não tinha crescido em Deus. Então, o meu encontro de fato com Jesus foi na minha juventude, quando de fato eu fui marcado ali, selado pelo Espírito Santo. Então, eu conto a partir daí, esse momento onde de fato eu me acheguei de fato até o Senhor Jesus com mais consciência, com mais maturidade. E graças a Deus estamos até hoje aí. Que bênção, meu amigo, que bênção. E, como eu já falei no início, o Wanderson é líder aqui da nossa igreja, da nossa casa. Eu queria te perguntar como que você conheceu a Nasci Pra Deus. Olha, ainda era outro ministério, né, que quando nós congregávamos. Eu me recordo, ô Samuel, que a primeira vez eu jogava futebol na minha juventude. Eu treinava em um time aqui em Guarulhos e eu me recordo que eu estava indo no ônibus, no meio do caminho, quando eu vi uma faixa, né, E fiquei sabendo que jogava muito ainda, né? Modéstia à parte, sempre joguei com a camisa 10, né? Me orgulho da minha humildade. Fazia o feijão com arroz, o simples, o básico. Mas, então, indo pro treino e passando ali pela Avenida Guarulhos, e eu me recordo que tinha um cartaz falando que iria estar o Toque no Altar. O grupo de louvor Toque no Altar. Sim. E eu gostava muito, porque cresci ouvindo, né? Então eu gostava muito. E aquilo me chamou a atenção. Embora naquela época eu congregava em outra igreja, e foi a partir dali que eu vi, eu falei assim, vou fazer uma visita. Eu estava junto com um amigo também que era evangélico, e a gente acabou indo nesse encontro. É o meu primeiro contato com o antigo ministério, que hoje é Nasci Pra Deus, mas o meu primeiro contato foi a partir de lá. E aí depois, né, um pouco mais tarde, anos depois, eu voltei para os caminhos do Senhor. Nessa minha reconciliação foi já nesse antigo ministério. Então eu refiz minha aliança com Deus, voltei para os caminhos do Senhor, e de lá para cá eu estou até hoje. Passei por alguns processos dentro da igreja, alguns ministérios, e hoje eu estou aqui. Mas meu primeiro contato com a Nasci Pra Deus foi através de um cartaz, de uma banda de louvor que veio. Eu cheguei para visitar e acabei gostando. Confesso que eu fui muito impactado. O que me fez ficar foi a palavra que foi ministrada no dia. Eu me recordo que foi até o pastor Ney, e ele sempre me marcou muito em relação à palavra. Eu observava e falava, meu Deus, que homem sábio, que eu vim de outro costume, né, com um ritmo diferente, mas foi o que me chamou a atenção e fez eu ficar na Nasci Pra Deus, foi a palavra ministrada. Nossa, que bênção, que bênção. E hoje você serve na nossa igreja, e eu queria fazer 2 perguntas dentro dessa. Quando foi que você começou a servir, e o que significa para você servir hoje dentro da igreja?
Olha, na Nascer para Deus eu comecei a servir em 2011. Foi a primeira vez que eu ingressei no ministério. Eu passei por esse processo, fiz escola, era o ESA. O ESA também fiz, o ESA fiz também. Então a gente tá velho aqui, viu? Já. Eu me recordo que eu fiz o ESA e após eu fazer o ESA, eu ingressei na consolidação. No Ministério também da Consolidação. Foi o primeiro ministério Sério? que eu participei. Que legal. E a consolidação era um ministério muito influente, eu me recordo antigamente. Verdade. Tinham minhas primeiras amizades dentro da igreja, no corpo de Cristo, foi através da consolidação. E na época, era o pastor Alex quem liderava, né, a consolidação em 2011. E foi um tempo muito bom, Samuel, de crescimento, sabe? O pastor Alex tem essa questão da oração, né? Ele nos movia para aquilo. Então, foi um tempo de muito bom de crescimento, de maturidade em Deus. E eu comecei a servir aí a partir de 2011. E essa questão de servir, essa pergunta que você fez, eu entendo que servir a Deus é servir pessoas, né? Quando a gente fala, como é que eu posso servir a Deus? É servindo pessoas, né? Se movendo o coração próprio, seja com o nosso dom, com o nosso talento, com o nosso tempo. Então, servir a Deus, eu entendo isso, que é servir pessoas. E isso é um grande privilégio, né? Servir pessoas. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida que beneficia pessoas, né? Foi a vida que Jesus viveu. Então, hoje aquilo que a gente faz no serviço, no corpo de Cristo, servindo pessoas, é uma vida que vale a pena ser vivida. Então, para mim, a definição de servir a Deus é servir pessoas. Top. E como foi sua trajetória aqui dentro da Nascer para Deus? Como que foi esse percurso até você chegar hoje como líder de ministério, cuidando do recém-casados e dos noivos? Nossa, foi uma longa trajetória, viu? Obviamente, quando eu olho lá para trás, eu não imaginaria que hoje estaria, né, liderando um ministério na igreja e tal. Eu sempre fui um cara muito tímido. Tá falando em público sempre foi algo que me tirava o fôlego. Mas depois que eu comecei a servir, né, o primeiro ministério que eu servi na Nascer para Deus, na antiga igreja, é a consolidação. Eu ingressei pela consolidação e logo depois da consolidação, o pastor Alex sempre foi muito de nos motivar, de nos tirar da zona de conforto, de nos levar para outro nível. E aí depois eu passei para o Lar de Paz, o antigo Lar de Paz. Lembra disso também? Sim, fiz muito Lar de Paz também. Eu também. Já cuidei de algumas famílias. Também. Então, eu era solteiro ainda na época e eu me recordo que fazia o Lar de Paz com um amigo chamado Anderson Blini. Conheço o Anderson Blini, gente boa demais. E o pastor Alex colocou a gente para liderar um Lar de Paz e nós tínhamos o nosso compromisso semanalmente aos sábados. Então, depois da consolidação, eu migrei, conciliava na realidade, né, com o Lar de Paz. E depois que eu me casei, fiquei na consolidação durante acho que 4 anos ou 3 anos e meio, conciliando com o Lar de Paz. E depois que eu me casei com a Jennifer, e aí agora a gente precisava de um ministério para poder servir juntos. Afinal de contas, a gente queria servir a Deus juntos, né? Tá ao mesmo tempo na reunião, nas reuniões e etc. E aí a gente orou a Deus e a gente ingressou na diaconia. E aí a gente serviu na diaconia, eu acredito que por 2 anos e meio também. E aí na diaconia, quando a gente ingressou na diaconia, nós saímos da consolidação. Para aquela questão de priorizar o ministério, para não ficar muito pesado também, recém-casados, né? A gente tinha o tempo que nós precisávamos cuidar de nós também. E depois que a gente ingressou, começou a servir na diaconia, apareceu o curso de noivos, né? Foi um convite que nós recebemos dos antigos líderes. E a partir dali a gente também começou a servir, que sempre foi uma coisa que queimou no nosso coração, principalmente no meu. Então, a trajetória foi mais ou menos essa: consolidação, Lar de Paz, depois diaconia e depois curso de noivos. E cá estamos até hoje, e agora na liderança, né? Depois que a gente ingressou no curso de noivos, como eu disse há pouco, sempre foi uma coisa que queimou no meu coração. Sempre gostei de estudar sobre casamento, antes mesmo da gente se casar. E quando veio esse convite, calhou com aquilo que eu já gostava de fazer. Agora, a grande questão eu era novo de casado e não tinha bagagem, não tinha experiência nenhuma, né? Mas ingressei no ministério e a gente começou dando aula e sempre muito fiel e submisso aos líderes que a gente tinha. Sempre a gente foi muito comprometido, e a partir do momento que a gente começou a se comprometer com isso, Samuel, a gente sabe que uma hora ou outra as coisas acontecem, né?
A gente não chegou aqui do nada, né? Tem uma história, uma trajetória por trás. Eu me recordo que um amigo aqui da igreja, ele dizia assim, tá orando, tá jejuando, tá lendo a Bíblia, se prepara. Mesmo querendo ou não, uma hora Deus vai usar. Não adianta fugir. Não adianta fugir. E aí a gente seguiu todo esse protocolo, né? De honrar os líderes, de estar ali junto, comprometido. E chegou uma hora que a liderança, nós assumimos a liderança. O antigo líder, eles entregaram e disseram que se tivesse um casal que eles indicariam para o pastor, seríamos nós. E o pastor Ney também concordou, falou que era isso que estava no coração dele. E hoje nós estamos aí à frente do ministério com o curso de noivos e com o encontro dos recém-casados. E a gente ama fazer isso. E que bela escolha, gente. E dentro, vocês cuidam de ministério de noivos, que é um ministério, e também dos recém-casados, que é um ministério que flui dentro dessa área do casamento, das pessoas que estão se preparando para se casar e aqueles que casaram há pouco tempo. Sim. E eu gostaria de perguntar como que você conheceu sua esposa, como que você conheceu a Jennifer, como foi o primeiro contato. Meu Deus, pergunta muito boa essa sua, me faz lembrar um momento muito bom da minha vida. Mas eu conheci a Jennifer através de uma amiga em comum, uma amiga que nós tínhamos no bairro. Embora eu e a Jennifer a gente morasse no mesmo bairro, a gente nunca tinha se visto e algo do tipo. Então, eu me recordo que eu fui na casa dessa amiga, não me recordo o que eu fui fazer, mas eu fui lá e a Jennifer estava lá. E aí, a primeira vez que eu vi ela, né, me recordo que, obviamente, como homem, eu achei ela muito bonita. E a partir dali a gente começou a conversar, mas despretensiosamente, a gente não tinha objetivo nenhum em relação a essas coisas. E aí, até que um dia, Samuel, foi quando eu tinha voltado para cá, para a igreja, e eu fiz um convite para ela poder vir na igreja, já que ela era a Jenny foi criada na Assembleia de Deus, pais pastores, então eu falei assim, acho que é um convite pertinente, né, eu fazer para que ela viesse para a igreja, num culto no domingo. E aí eu chamei ela e essa minha amiga para vir num culto na igreja no domingo. E obviamente que a gente precisa entender que eu já estava com segundas intenções, mas não era o momento certo ainda para tentar engatar em um relacionamento. E aí, inclusive, para você ter ideia, quando nesse domingo, foi num domingo à noite que eu chamei elas para vir. Quando a gente veio na igreja, foi no dia que eu me reconciliei com Cristo. Nossa, que forte no dia. Exatamente. E aí eu me reconciliei com Cristo, voltei para os caminhos do Senhor, não por causa dela. Não queria ser um namoro evangelístico, não. E aí, deixa eu aproveitar que ela está aqui e vou aceitar Jesus. E a partir dali, a gente começou a estreitar a nossa amizade. E a gente começou a se conhecer, começou a conversar. Mas a partir daquele momento ali, tudo tinha assim esfriado. Aquilo que eu sentia por ela também tinha esfriado. Aquilo que ela sentia por mim, agora, depois que eu fiquei sabendo que ela tinha um sentimento também, tinha se esfriado. E aí, passou um tempo e eu me recordo que eu fui na casa dela num sábado à tarde. E aí a mãe dela chegou e falou bem assim pra mim, foi empurrado pela sogra, olha isso. Ela falou bem assim, e aí, quando você vai pedir a minha filha em namoro? Samuel, a gente nunca tinha conversado em relação a isso. Só que a Jennifer, ela já tinha compartilhado com a mãe dela, que ela tinha escrito, olha isso, ela tinha escrito num papel as características de uma pessoa que ela queria para que fosse o namorado dela. E ela falou que eu me encaixava justamente nessas características. Ela só esqueceu de colocar que precisava de um homem bonito. Ela pediu todos os critérios. A minha também esqueceu isso. Então ela só esqueceu de falar que precisava de um homem que fosse bonito. Mas como ela não pediu, Deus falou, então eu achei as características. É esse aqui. Brincadeira à parte. E a partir dali, a gente começou a conversar em relação a isso. E até que um dia eu falei para ela, olha, será que de fato isso pode acontecer? A gente conversou e tal. Lembrando, a gente nunca tinha ficado nada disso. Namoro, meu amigo, correto. Santo, na linha. Exatamente. Pai pastor, rígido, bigodão. Típico de pastor da Assembleia. Exatamente. Tinha uma voz que parecia a voz de um trovão, meu amigo. Eu amo meu sogro. Tô só brincando. E aí depois que a minha sogra falou isso, e a gente começou a conversar, e aí eu falei pra ela, vamos iniciar um namoro? Aí tomei a iniciativa. Aí eu, como homem, né, minha amiga? Aí a gente foi pra cima, né? E aí conversei com ela, e ela falou sim.
E aí eu fui pra casa dela, como mando figurino, né? Uma menina de família. Fui conversar com o pai dela. E eu me recordo no dia que eu fui conversar com o pai dela para pedir ela em namoro, meu amigo, eu ouvi o Salmo 119 do começo até o fim. Foram uns 40 minutos ele falando. E foi abordando algumas coisas que a gente não podia fazer e etc. E resumindo, no final ele disse que eu estava autorizado para poder iniciar o namoro com ela, mas foi esse o início da nossa história. Então, depois que a gente estava firmado em Deus, depois de tudo isso, a gente começou um relacionamento, começamos a namorar. Mas segundo o Cláudio Duarte diz, ou você escolhe bonito ou inteligente. Os dois é impossível. Exatamente. Eu acho que ela colocou inteligente na lista. Que bom, porque bonito de fato não é, então. Mas ela disse que eu sou o homem mais bonito do mundo dela, então. Então, graças a Deus. Minha mãe também diz, então. Alguém pelo menos falou, tá de bom tamanho. E tinha te perguntar, mas quando você viu ela pela primeira vez, você falou, já pensou, cara, vai ser essa mulher que eu vou casar, ou isso foi com o tempo? Isso foi com o tempo. Isso, de fato, com o tempo. Eu conheço algumas pessoas que elas acabam falando, né? Que na primeira vez que eu vi, eu falei, essa é a pessoa que eu vou casar. Mas foi a partir as atitudes dela, que ela tinha. Obviamente, antes da gente namorar, já me fazia pensar nisso. Mas foi somente depois que a gente começou o nosso relacionamento. E a gente já começou, de fato, com o início, com o propósito do casamento, né? Com o propósito de se casar. Então a gente começou namorando da maneira correta, e a partir do momento que a gente começou a estreitar esse nosso relacionamento de amizade e tal, eu percebi, eu acredito que ela seja uma pessoa para eu me casar e formar família com ela. Mas de começo, de cara, não. Foi só depois conhecendo mesmo. Muito legal, muito legal. E hoje você lidera o Ministério de Noivos aqui dentro da igreja e também dos recém-casados. E, cara, como que é conduzir esse pessoal a ter uma vida, um casamento saudável? Como que é esse desafio de você conduzir essa galera para esse casamento saudável? Olha, Samuel, acho que isso é um grande desafio. Eu me recordo que quando a gente já iniciou no ministério, né? Eu sempre, por gostar de ler e de estudar, eu sempre vi isso como um grande desafio, de levar esses jovens que estão ingressando no casamento a ter uma maturidade, entender o que de fato é um casamento e um relacionamento. E tanto é, quando a gente assumiu a liderança, uma das primeiras aulas que a gente fez questão de colocar foi sobre o propósito do casamento. Porque eu entendo que a nossa geração, nós estamos falhando, errando por não conhecer qual de fato é o propósito do casamento. Então, o meu desafio hoje, o meu desafio da Jennifer, nosso como ministério, é levar essa juventude, essas pessoas que querem ingressar no casamento, a ter uma consciência do que de fato é o propósito do casamento, aquilo que Deus desenhou para o relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, eu acredito que quando a gente consegue fazer um jovem, um casal, eles compreenderem qual de fato é o propósito de Deus, eu acredito que fica muito mais fácil eles assimilarem o que é o casamento. Então, o nosso desafio é levar essa galera, essa juventude, essas pessoas que querem se casar, essa consciência do que de fato é um casamento e o que Deus estabeleceu para um homem e para uma mulher dentro de uma relação. E é o propósito construir esse casamento saudável. E, na sua opinião, o que é um casamento saudável? Bom, como a gente tem aprendido e seguindo a mesma linha do nosso pastor, casamento perfeito ele não existe. Mas um casamento saudável é possível sim ser construído a dois. Um casamento saudável é um casamento onde há transparência, um casamento saudável onde há fidelidade, um casamento saudável é onde ambos compreendem o que de fato é o propósito que Deus designou para um casamento e ambos vivem para o casamento. Eu costumo pensar, Samuel, e dizer que um dos grandes problemas que tem afetado muitos casais é que muitos casais eles colocam os seus sentimentos antes do casamento. Essas pessoas elas vivem pelos seus sentimentos, então elas tomam atitudes pelos sentimentos. Então, quando a gente aprende a colocar o casamento, a instituição, aquilo que Deus criou antes dos nossos sentimentos, a gente está rumo a construir um casamento saudável. Hoje, as pessoas, quando elas vão se divorciar, a primeira coisa que elas falam é: eu não sinto pela minha esposa aquilo que eu sentia no começo. Eu não sinto pelo meu marido aquilo que eu sentia no começo. Então, as pessoas elas estão colocando os seus sentimentos
antes da aliança, antes do casamento. Então, eu acredito que o casamento saudável, ele faz justamente isso. Fidelidade, integridade, transparência, todos isso são critérios, né, que fazem com que um casamento ele seja saudável. Muito legal, muito legal. E acredito que é um grande desafio. Sim. Trazer essa visão dentro da juventude. Exato. Hoje, que os jovens que estão ingressando dentro desse momento, porque vamos dizer assim, a expectativa de todo jovem, né? De encontrar o casamento, a pessoa certa e descobrir esse propósito. E essa questão, Samuel, ela é tão verdade que hoje em dia, quando você vai conversar com alguém que quer se casar, geralmente a palavra felicidade é a que ressalta. Eles falam, por que você quer se casar? Porque eu quero ser feliz. Mas por que você quer casar? Porque eu quero fazer o outro feliz. Então as pessoas, elas se movem pelos sentimentos. Muitos jovens, eles querem se casar não para cumprir um propósito de Deus, mas eles querem se casar para suprir uma satisfação pessoal. E a gente compreende que muitos vazios que existem na nossa vida não é um relacionamento que vai preencher. É só Deus que pode preencher. Então, por falta dessa compreensão, muitos jovens eles querem até se casar. Mas eles querem se casar justamente para isso, para preencher um vazio, que eles pensam que um relacionamento amoroso vai preencher, mas que na realidade não. Existem vazios na nossa vida que só Deus, que só o Espírito Santo pode preencher, e não um relacionamento. Então, quando a gente inverte esses valores, a partir do momento que eu entro dentro do casamento, eu já não sinto mais. Então, é aí onde muitos relacionamentos estão sendo desfeitos, porque as pessoas constroem em cima do sentimento e não em cima da verdade. Então, esse é um dos males que tem afetado a nossa juventude aí. É sensacional isso que você está falando, que uns dias atrás eu tive a oportunidade de ministrar sobre o propósito dentro da Rede de Jovens. E uma das perguntas que eu trouxe dentro dessa ministração, e muitos jovens não sabem responder, qual é o motivo que o jovem escolhe, qual faculdade que ele vai cursar, aonde ele vai trabalhar, e principalmente qual é o motivo que ele escolheu essa pessoa que ele vai se casar. E se perde muito nessa questão do propósito. Sim. E tem muitos jovens, vamos dizer assim, perdendo o casamento, perdendo a vida e principalmente o propósito de Deus. Sim. Porque nesse tempo de escolha, nesse tempo de relacionamento, tem se perdido e em vez de fazer uma escolha segundo o seu propósito, sim, tem feito escolha segundo os seus sentimentos. É muito forte o que você está falando, sim, meu amigo. Isso é um fato, meu amigo. Infelizmente, a gente vê uma geração que quer viver para si. A gente tinha conversado há pouco ali atrás e Jesus vai dizer que os dias que antecedem a sua vinda, quando os discípulos perguntaram em Lucas 17, Jesus disse que seriam como nos dias de Noé. Ele vai falar qual era a tônica dos dias de Noé. Ele vai dizer assim, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, uma geração comia e bebia, uma geração que vivia para o seu prazer. Né? E ele vai falar outro ponto, é uma geração que estava se casando e dando-se em casamento. Então, quando a gente olha para o retrato da nossa sociedade, é o que nós estamos vivendo hoje, inclusive até dentro da igreja. Uma geração de homens, de mulheres, de jovens que vivem para si, para os seus prazeres, para as suas vontades. E isso, infelizmente, tem sido uma chaga dentro da igreja, mas que a gente... que estamos, né, nós que hoje estamos à frente com voz, nós que estamos nos colocando na brecha, a gente precisa alertar eles a respeito desses males que têm afetado essa nossa sociedade e a nossa geração. O importante é viver para o propósito, não para si. E até essa pergunta não está na pauta, mas eu queria, trazendo dentro disso, eu queria trazer. E você acredita que essa geração, o que tem movido essa geração hoje, as influências do mundo, tem impactado tanto como família, como os casamentos, até mesmo a criação dos filhos? Você acha que isso tem trazido um impacto na sociedade agora, nesse tempo? Eu acredito que sim, Samuel, que tem influenciado muito. É só a gente observar hoje o padrão cultural hoje de relacionamento. E se a gente for observar, uma família ela começa pelo casamento. E culturalmente hoje, um casamento, para que você inicie um casamento, você começa pelo namoro, você começa pelo noivado, que são não coisas bíblicas, mas são coisas culturais. Mas esse padrão hoje de relacionamento que está impregnado na nossa sociedade, infelizmente, ele tem migrado para dentro da igreja. E migrando uma vez para dentro da igreja, tem influenciado sim os nossos jovens. Então, até uma fala do Cristiano Miranda, ele diz que o problema do divórcio, ele começa no namoro.
Olha isso que interessante. Então, o padrão hoje de relacionamento dos nossos jovens estão se casando, ou seja, agora migrando para dentro da família, tem feito essa disfuncionalidade já agora dentro da família. E se a gente observar, a família, ela origina todo o propósito de Deus. Deus escolheu a família. A semente que origina todo o propósito de Deus, ela começa pela família. Então, uma vez que a família está desfragmentada, a sociedade vai ser desfragmentada. Então, isso, infelizmente, é algo muito sério que tem afetado as nossas famílias. Então, a nossa família hoje, a família brasileira hoje, a família da nação, ela tem sido, de fato, afetada por causa desse modelo egocentrismo, né? Do homem que só pensa em si, dessa geração que vive o seu próprio prazer. A prova disso é que hoje eu enxergo dois problemas dentro da igreja quando o assunto é relacionamento, família. O primeiro problema são famílias que não vivem para o propósito. E o segundo é solteiros que se casam sem propósito. A falta do conhecimento do propósito de Deus para a família, para o casamento, tem desestruturado toda a família. E como eu disse, uma família desestruturada vai gerar uma igreja desestruturada. Uma igreja desestruturada não consegue afetar a nação da maneira correta. Então, esse modelo, sim, de esses jovens, dessas pessoas que vivem para si, mas que não vivem para o propósito, tem afetado não só a igreja, mas a família, os casamentos. Então, isso é um problema muito grande. Essas pessoas que querem viver para o seu próprio prazer. E vem até, vamos dizer assim, numa cascata, né? Vamos dizer assim. Porque impacta dentro da família. E eu até vi uma frase que eu achei muito interessante, que um filho não leva-se tempo nenhum para se fazer. Quando você nasce filho, você já é filho. Mas um pai leva-se quantos anos para ele ficar pronto? 10, 20, 30 anos, 40 anos para um pai ficar pronto. E quando a gente fala e traz isso dentro do relacionamento, a gente vê que a falta de propósito tem impactado dentro da família. Então, filhos têm perdido a sua identidade pela falta de propósito dentro da família. E algo que eu acho muito interessante, até engatando na próxima pergunta, hoje, no Jovens, no IGO, hoje a nossa missão, a nossa visão é influenciar a nossa geração. E você, hoje, como líder, e trabalhando nessa área específica, dentro de relacionamentos, Wanderson, de que forma você acredita que você pode influenciar essa geração através da sua liderança? Olha, uma das coisas que a gente tem passado, não só para os nossos liderados, né, hoje que a gente está liderando, mas para aquelas pessoas que passam pelo curso de noivos e pelos recém-casados. Eu acredito que uma das melhores maneiras que a gente influencia, Samuel, alguém de fato é pelo exemplo. Uma das maneiras que a gente pode influenciar essa geração é através do exemplo. Tanto é que a nossa geração ela é carente de exemplos, né? Quando eu olho para os casamentos hoje, essa degradação, né, nos casamentos, nos relacionamentos hoje na nossa sociedade, isso faz com que as outras pessoas também não queiram se casar. Então a falta de referências nessa área, ou falta de referências na liderança também, elas fazem com que as pessoas elas nos olhem ou com uma visão distorcida do que de fato é liderança. Então, eu acho que o que a gente tenta influenciar, ou a melhor maneira da gente influenciar é com o exemplo. Pegando o gancho daquilo que a gente está falando já dentro do relacionamento, uma coisa que a gente sempre propõe para os nossos liderados e para aqueles que passam pelo curso de noivos, é que o maior exemplo que a gente vê de liderança, obviamente, é o exemplo de Cristo. Isso não tem como a gente fugir. Uma liderança servidora, uma liderança de lavar os pés. Então, o relacionamento entre um homem e uma mulher, o casamento, ele representa Cristo e a igreja. Interessante a gente dizer sobre isso. O casamento, ele representa Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo, em Efésios 5, ele vai trazer essa analogia a partir do versículo 22. A mulher, ela no modelo da igreja e o homem no modelo de Cristo. E no final do versículo ele vai dizer: grande é esse mistério, porém eu estou me referindo a Cristo e à igreja. E um dos principais problemas hoje de falta de referência dentro de um lar, dentro de uma casa, é a falta do referencial de quem é Cristo e de quem é a igreja. E que começa por onde? Através do casamento dos pais, do relacionamento dos pais. E Deus criou esse mecanismo, Deus criou a família para poder discipular a nação. A gente pensa que é a política que vai nos salvar. Não, mas quem vai nos salvar de fato é uma família restaurada. Deus escolheu esse projeto. Então, quando a gente consegue influenciar
essa geração, pelo menos na área que a gente trabalha, que eles são uma representação de Cristo à igreja. A partir do momento que você se casa, você é uma representação, o homem é uma representação de Cristo e a mulher é uma representação da igreja. Como que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela, se submetendo em amor. E o que ele colheu em troca? Uma submissão em amor da mulher. Então, o nosso desafio, que eu mais prezo hoje, é poder fazer com que esses casais, essas pessoas que trabalham conosco, essas pessoas que passam pelo curso de noivos, eles precisam compreender qual de fato é esse propósito, que é ser uma representação de Cristo à igreja. Eu entendo que essa melhor maneira da gente influenciar naquilo que nós fazemos hoje é olhar para um homem e ver esse homem amando uma mulher como Cristo amou a igreja, se entregando em amor por ela. E quando alguém olha para uma mulher e vê essa mulher sendo submissa em amor a esse homem, então a gente consegue colocar da maneira correta esse padrão de influência no meio dos casamentos da nossa sociedade. O pastor Douglas Wilson, ele diz assim: cada casamento em cada lugar do mundo, ele é uma ilustração sobre Cristo e a igreja, mas por causa do pecado e da rebeldia, muitas ilustrações são infames e são mentirosas. Então, o que eu desejo, meu amigo, de fato é influenciar através disso. Eu queria que muitas pessoas olhassem para a minha vida e vissem um homem fiel, a aliança que eu tenho, um homem que cumpre com os compromissos que me foi designados, homem que ama, homem que se sacrifica, e como consequência disso, eu sei que do outro lado eu vou colher esse amor, essa submissão em amor da parte da Jennifer. Então, o que eu desejo é influenciar dessa maneira, ser uma boa representação de Cristo, e minha esposa ser uma boa representação da igreja. Uau! E sabe algo que me veio à mente? No dia que você ministrou pra gente lá na imersão da liderança no sítio. Não sei se você lembra. Lembro. Que eu pedi para você trazer relacionamentos dentro da liderança. E você trouxe uma palavra muito forte onde você falou sobre Jacó. E você trouxe aquela passagem onde Jacó ia receber o seu salário com as ovelhas e ele descascou as varas e colocou na frente onde que as ovelhas bebiam. E você trouxe algo muito forte que você disse, que as ovelhas reproduzem aquilo que elas veem. Exato. E é onde que entra a questão da influência, né? Exatamente. Então, vem muito essa questão da influência. Pode completar. Exatamente. E isso é tão verdade que, como eu citei essa referência de apóstolo Paulo, Deus criou o relacionamento, o casamento, para ser essa ilustração de Cristo da igreja. A prova disso é que a gente vê a deteriorização hoje dos casamentos na sociedade, Samuel, e a gente vê a falta da paternidade, a gente vê famílias desestruturadas, filhos, né, cada vez mais não querendo seguir a Deus, porque a falta da paternidade ela nos faz enxergar a Deus da maneira errada. Agora, qual é o mecanismo que Deus escolheu? Cristo e a igreja. Então, Deus deseja que através do casamento do homem e da mulher, um homem que representa Cristo e uma mulher que representa a igreja, os filhos, ao olharem, eles possam ver a figura de Cristo e a figura da igreja através do casamento. Então isso é muito interessante e é muito forte. Por quê? Porque uma vez que os filhos dentro de um lar, dentro de uma casa, eles não veem essa boa influência, essa boa representação de Cristo, eles também não vão querer seguir a Cristo. E qual que é o problema hoje da nossa sociedade? É o número de divórcios que a gente está tendo hoje dentro dos casamentos. Agora, se o casamento ele é uma representação de Cristo, da igreja, Cristo ele não abandona a igreja. Uau, ele forte. É fiel à aliança, né? Quando a gente olha, ele é fiel à aliança. Antes dele partir, ele diz: eis que eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida. Então ele é fiel à aliança que ele fez conosco. Agora, se o casamento ele é uma representação de Cristo da igreja, se a gente, através desse mecanismo que a gente influencia os nossos filhos, que a gente pode impactar uma geração. Quando os filhos olham para um casamento de um pai divorciado, que abandonou sua família, qual é a impressão que ele vai ter sobre Cristo? De um Cristo que abandona a sua igreja. Então, o casamento ele é importantíssimo para moldar o caráter do ser humano. Então, por isso que filhos que nascem debaixo de um casamento estruturado, no modelo de Cristo da igreja, eles não vão ter dificuldade de se relacionar com Cristo. Eles não vão ter dificuldade de se relacionar com a igreja. Por quê? Porque dentro de casa eles tiveram uma visão correta a respeito de quem é Cristo e de quem é a igreja. Agora, se do contrário isso acontece, por isso que a gente vê filhos de pessoas boas,
mas que não gostam, não se relacionam com Deus e não gostam de vir à igreja. Por quê? Porque dentro de casa tiveram essa visão distorcida a respeito de quem é Cristo, de quem é a igreja. Então, eu acredito que a melhor maneira de influenciar é através do exemplo. E aí entra o que a gente tinha falado há pouco, né? Se casar da maneira correta, com um propósito. Isso é muito importante. Se casar com um propósito, não movido por um sentimento. Uau! E, mudando um pouco de assunto, Certo. durante a sua trajetória, durante esse tempo de vida, sua experiência, me traz um fato que aconteceu tanto na sua vida ministerial quanto na sua vida particular, que te marcou, algo que te marcou na sua vida. Olha, acho que na minha vida pessoal, eu acho que é algo que me marcou, acho que até tem a ver com o que eu gosto de fazer hoje, que em cima disso que a gente está falando, foi no início do meu casamento uma crise que eu passei, que nós passamos no nosso casamento. Eu acho que ali foi um divisor de água, sabe, Samuel? Para que eu pudesse enxergar muitas coisas, me reposicionar em Deus e mudar muitas coisas na minha vida. Então, pessoalmente, eu acredito que foi a crise que nós passamos no início do nosso casamento, e nós não temos vergonha nenhuma de falar sobre isso, porque nós já superamos. E nesse período eu aprendi uma coisa importante. Eu aprendi que nós podemos sim passar por crises. O que nós não podemos é ser uma crise. De uma crise ou você sai mais duro ou você vai sair mais maduro. Aí vai depender de como é que a gente acaba reagindo a essa crise. Agora, dentro do ministério, eu acredito que desse tempo que eu acabo servindo, essa pergunta seria dentro da liderança ou nesse período? Seu tempo de ministério, aí você pode ficar à vontade. Eu entendo que foi na época que eu servi na diaconia. Foi um período uma experiência muito boa que eu tive, de aprender de fato a lidar, a tratar com pessoas, a servir pessoas, você receber pedra e aprender a entregar uma pérola para a pessoa. Então, foi um período assim, eu aprendi muito, foi muito produtivo na minha vida. Não, legal. Indo além, cara, eu queria te perguntar, e aqui dentro do ministério, qual que é o seu sonho? Aonde que você deseja chegar dentro da Nascer para Deus? Qual que é o seu maior sonho aqui? Olha, eu nunca desejei estar na liderança. Como eu disse no início, foi uma coisa natural, foi um processo natural que a gente acabou vivendo. Só que agora a gente se lançou, meu amigo, não tem mais volta. Aquele coloca a mão no arado. Não tem como voltar, né? Não tem como voltar. Não tem mais volta. Mas em cima do que o nosso pastor sempre fala, né, pra gente como líder, que a liderança hoje dentro da igreja é um passo para o pastorado, né? Então, da mesma maneira como a gente sempre serviu, sempre orou, jejuou e leu a palavra e a gente chegou na liderança, eu acredito que hoje, servindo pessoas e tendo essa vida com Deus, eu acredito que também não tenha como muito fugir disso, né? E hoje, por aquilo que a gente faz, por amor às pessoas e o amor à obra de Deus, eu acredito que o próximo passo hoje, uma coisa que eu desejaria alcançar é de fato o pastorado. Como eu disse, já não dá para nós retroceder. Já colocamos a mão no arado, então nós precisamos ir até o fim. E importante pensar que o pastorado não é um fim, né? É apenas um meio, né? Da gente poder servir mais e se dispor mais para a vida das pessoas. Mas acho que um passo, segundo nível, né? Do passo em prol disso, acho que seria o pastorado. Acho que é uma coisa que hoje, com a maturidade que eu tenho, é uma coisa que eu almejo, sim. Legal, legal. E nesse mês que você também foi um dos nossos convidados para ministrar aqui no IGO. Muito bom. Nós estamos aqui no mês voltado a relacionamentos, mês do Dia dos Namorados, e o nosso tema deste ano foi o antes do sim, antes de dizer sim. E eu queria te fazer essa pergunta: o que o jovem precisa ter antes dele dizer sim? Nossa, muitas coisas. Mas eu entendo que algumas, né? Elas são primordiais. Eu já falei há pouco, acho que a primeira coisa antes de dizer sim, a gente precisa compreender que antes da pessoa iniciar um relacionamento,
o namoro, né, esse padrão de namoro é algo cultural. A palavra namoro ela não existe na Bíblia, né? É algo que faz parte da nossa cultura. Então, biblicamente, quando a Bíblia fala sobre relacionamento de um homem e uma mulher, é sempre já ligado ao casamento. Então, eu acho que antes de dizer sim, eu acho que a pessoa precisa ter uma compreensão do que é o casamento, do que é a aliança, do que Deus pensa em relação a isso. Porque o namoro de um cristão, ele precisa ser um namoro com propósito. Qual é o propósito? Visar o casamento. Então, antes de dizer sim, um homem ele precisa ter maturidade, ele precisa ter o seu caráter trabalhado. Nós falamos há pouco com os homens e a gente trabalhou nessa linha, né, de que o homem ele precisa ter um bom caráter antes de dizer sim. A nossa vida ela precisa ser muito bem resolvida antes de a gente iniciar um relacionamento. Eu costumo dizer que quem não é um bom ímpar também não pode ser um bom par. Se você não tem a sua vida, na sua individualidade resolvida, você não vai conseguir responder bem na coletividade, né? Então, antes de você dizer assim, você precisa ter uma vida resolvida com Deus. Esse foi o conselho que o apóstolo Paulo deu. Ele diz, olha, os jovens, os solteiros, cuide de como agradar ao Senhor. Ou seja, se relacione com Deus, desenvolva o seu caráter, fique perto dele. Agora, ele vai falar aos casados, cuide de como há de agradar a sua esposa. Agora, só vai conseguir agradar uma esposa quem primeiro aprendeu a agradar a Deus. Então, a gente precisa trabalhar isso. Antes de dizer sim, desenvolva relacionamento com Deus. O homem trabalha o seu caráter. A mulher aprenda a servir. Tenha um coração ensinável. Então, antes de dizer sim, eu acho que você precisa compreender o que é casamento. Você precisa trabalhar algumas áreas da tua vida. Se resolver primeiro. Porque existem pessoas que querem dizer sim para alguém, como eu falei há pouco, sendo que é uma carência interna que está dentro dela, que é somente o Espírito Santo, que somente Jesus pode preencher, não um homem, não uma mulher. Então, antes de dizer sim, compreender o que é o casamento, moldar o seu caráter e se relacionar com Deus, preencher esse vazio de fato. Eu acho que isso é muito importante para alguém que deseja iniciar um relacionamento. Você acha que, até mesmo dentro disso que você está falando, você acha que a nossa geração e esse tempo que está vivendo hoje, os jovens de hoje, eles têm buscado um relacionamento voltado simplesmente no seu desejo? Ou seja, não tem buscado realmente, que nem a gente falou de propósito, mas antes de dizer sim, a preocupação dele é suprir as suas carências, né, e não está pronto realmente para um relacionamento? Sim, tanto é que a grande prova é que os jovens eles querem se relacionar por carência. Se eu disse há pouco que o relacionamento ele deve visar o casamento, ou seja, você precisa ter um namoro com propósito. E a prova é que eles querem se relacionar pelas suas carências. Sabe qual que é, Samuel? Que você pode pegar um jovem que quer se relacionar e você ver se de fato ele quer se relacionar por propósito ou por carência. É só você perguntar para ele assim: você deseja gerar filhos? Olha que interessante. Forte. Por quê? Porque se você deseja se relacionar por propósito, você precisa compreender que esse é o propósito de Deus para um relacionamento, para um casamento. Algum jovem que quer se relacionar com uma pessoa, ele deve visar o casamento. E o casamento é para gerar filhos, para gerar um propósito de Deus. Agora, quando você fala para essa juventude, você fala assim: vocês querem se relacionar? Vocês querem iniciar um casamento, um namoro e partir para o casamento? Sim. Mas vocês querem ter filho? Não. Então isso é indício de uma geração que quer viver para o seu prazer, não para cumprir um propósito. Então, de fato, sim, essa juventude que quer se relacionar, eles querem se relacionar para suprir suas carências e os seus prazeres, não com o intuito de viver para um propósito de fato de Deus. Então, esse é o retrato. Uau, que forte. Vou usar essa dica aí. E te perguntar, meu amigo, você acredita que o divórcio ele começa no namoro? Sim, totalmente. Cristiano Miranda ele diz uma frase, ele diz assim: Samuel, o problema do divórcio dentro da igreja ele começa no padrão do namoro. Se a gente não tocar na raiz do problema, nós vamos continuar produzindo os mesmos frutos. E infelizmente esse modelo de relacionamento que tem migrado para dentro da igreja, que está no meio da nossa sociedade, que tem migrado para dentro da nossa igreja, essa questão de viver para o seu próprio prazer, essa cultura do ficar, que nada mais é do que um ensaio para o divórcio. Então guarde aí, ó, você que costuma ficar, o ficar nada mais é do que um ensaio para o divórcio. Porque uma pessoa que fica, qual que é a ideia, Samuel? Você fica com uma pessoa hoje, daqui a pouco você não está mais satisfeita, você vai buscar satisfação de uma outra pessoa, porque você não tem vínculo nenhum com essa pessoa, então você vai mudando, você vai migrando de uma para outra. Tem homem que fica mais com mulher por dia do que trocar de roupa.
Infelizmente, tanto é mulheres hoje também. Então, quando você fica com uma pessoa e fica insatisfeita, parte para outra, quando você vai se casar, você vai colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu nesse período. No momento que era para você estar desenvolvendo o seu caráter, no momento que era para você estar tendo um relacionamento com um propósito com uma pessoa, mas não, você está ficando. Ou seja, tendo prazer com uma, tendo prazer com outra, tendo prazer com um, tendo prazer com o outro, trocando. Sempre trocando. E essa pessoa, quando ela decide um dia se casar, ela vai colocar em prática aquilo que aprendeu no período do namoro. Como? Quando ela ficar insatisfeita com uma pessoa, ela parte para outra. Tanto é que tem pessoas que já estão no quinto, no sexto casamento. Então, o ficar nada mais é do que um ensaio para o divórcio. Então, de fato, sim, eu acredito que o modelo nosso de relacionamento hoje, que tem migrado, mundano, que tem migrado para dentro das igrejas, ele nada mais é do que um ensaio para o divórcio. Então, o divórcio, sim, ele começa no padrão do namoro, leviano, que tem tocado muito dos nossos jovens hoje. Uau, não é verdade. E dentro disso que você falou, Wanderson, no livro O Formador de Heróis, ele faz uma reflexão que nós devemos fazer as perguntas certas. E uma pergunta que surgiu no meio dos jovens, a gente tentando encontrar a pergunta certa dentro da liderança dos jovens, é: por que os jovens desse tempo não querem se casar? Por que os jovens desse tempo não se casam? Essa pergunta, acho que ela vai muito com aquilo que eu disse há pouco, por causa da falta de referência que nós temos hoje dentro dos próprios casamentos, inclusive do casamento dos pais. Um instituto americano, eles fizeram uma pesquisa e eles chegaram à conclusão que os nascidos da geração Y, que são pessoas ali de meados do fim dos anos 80 para o início dos anos 90, nascidos acho que até 1996, por aí. Nós fazemos parte da geração Y, que é a geração da era digital, a geração da internet. E eles fizeram essa pesquisa e eles chegaram à seguinte conclusão, que as pessoas da geração Y, 63% delas, elas dizem que o casamento ele é desnecessário, que eles não têm a intenção de se casar. E agora, o porquê disso? Porque muito disso foi por causa de coisas que eles viram no próprio casamento dos pais. Grande parte são filhos de pais divorciados e acabam olhando o casamento como uma instituição falida. E eles têm medo de reproduzir aquilo que os pais reproduziram. Viram a mãe sofrendo, ou viram o pai sofrendo e falam: não, eu não quero isso para a minha vida. Então, eu acredito que a falta de referência hoje de casamentos tem feito também com que a nossa sociedade ela tenha se enfraquecido e tem feito com que os jovens eles não acreditem mais no casamento. Uma coisa é você ver uma pessoa se divorciando, uma coisa é você viver dentro de casa. Então, quando você sente aquela dor que acaba alcançando também os filhos, faz com que essa nossa geração eles não queiram mais se casar. Por isso que a gente vê muitos que só querem curtir a vida, mas de fato assumir um relacionamento, um casamento, uma aliança, eles não querem. Justamente por isso, por coisas que viram através do casamento dos pais e esse número de divórcios que tem afetado a nossa sociedade. E em cima disso, só para você ter noção, o IBGE, a última estatística que eles fizeram em 2018, Samuel, diz que os casamentos no Brasil eles duram em média 14 anos. A cada 3 pessoas que se casam, um casamento termina em divórcio. E aí, meu amigo, quando um jovem olha para esse retrato da sociedade, você acha que ele vai querer reproduzir isso? Dificilmente. Uau! E a gente já está indo para o final. Eu gostaria de fazer a última pergunta para você, que eu gostaria que você deixasse um conselho para o jovem que quer se casar neste momento, que tem esse desejo, que quer se casar nesse tempo. Olha, exclusivamente nesse tempo onde as pessoas querem viver para si, não querem viver para o propósito. Recentemente eu compartilhei nas minhas redes sociais de um pensamento muito interessante, que eu disse assim: se eu pudesse dar um conselho para um jovem, eu diria: não peçam um casamento para Deus, mas peçam uma família. Porque o casamento, muitas vezes, como a gente disse aqui, ele aponta para uma carência interna da pessoa. A pessoa quer se casar para cumprir uma carência. Mas a família, Deus criou ela para cumprir um propósito. Então, a Bíblia não diz que Deus faz com que a Bíblia não diz que Deus faz o solitário habitar no casamento, mas Ele faz todo o solitário habitar em família. Então, se você, jovem, que está nos assistindo, você possa ser que você está há tempos pedindo um casamento para Deus.
E o conselho que eu dou para você, talvez esse é um pedido pertinente, mas possa ser que demore um pouco. Mas se você pedir uma família para Deus, que faz parte do plano dele, do projeto dele, eu acredito que esse seu pedido vai ser atendido um pouco mais rápido. Então, não peça um casamento para Deus, mas peça uma família, porque isso faz parte de um plano e faz parte de um propósito eterno. Uau, você jovem que está em casa, anote no seu caderno aí, grave aí. E agora a gente vai para o nosso bate-bola para a gente encerrar. E eu gostaria de iniciar o nosso bate-bola perguntando para você, uma pessoa da Bíblia. Noé. Por quê? Eu acho que a história de Noé é uma história fantástica. Noé foi um homem que em um tempo em que não chovia, ele ouviu uma direção de Deus e decidiu acreditar nessa direção. Ficou aproximadamente 100 anos, com 120 anos construindo uma arca, que Deus havia falado que ia chover. E ele acreditou nessa palavra de Deus. E o que eu acho mais interessante, Noé, é que a Bíblia vai dizer que ele conseguiu salvar a sua casa, salvar a sua família. A gente sabe, Samuel, que você pregar em público, convencer uma multidão é fácil. O difícil é você convencer as pessoas da sua casa naquilo que Deus falou para você. Porque aí fala de um homem, de um critério de um homem que não pregava com as palavras, mas pregava com a vida. Porque fez com que a sua família acreditasse. Então, Noé para mim é um homem íntegro que eu vejo na Bíblia. E eu gosto muito da história dele. Muito legal. E um versículo. Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Esse versículo é um versículo que faz parte da minha caminhada com Deus. Me recordo que num momento muito desafiador na minha vida, uma pessoa dirigiu essa palavra para mim. E era um versículo que eu já carregava comigo. Então, Isaías 41:10. Forte. Um lugar. Minha casa. Eu amo muito minha família, eu amo minha esposa, eu amo meu filho. Eu amo esse lugar. Que bênção. Um momento. O nascimento do meu filho. O nascimento do Benício foi um marco na minha vida e mudou muita coisa na minha vida também. Então, um momento especial é o nascimento do Benício. Um livro. Posso falar 2? Pode, fica à vontade. Um livro que me marcou muito foi O Casamento Temporário, de John Piper, e O Homem Bíblico, de Stuart Scott. Foram 2 livros assim que mexeram muito comigo. O que é Deus para você? Tudo. Razão da minha vida. Uau. Meu amigo, eu quero te agradecer muito. Foi muito precioso esse tempo contigo. Quero te agradecer por este momento com a gente aqui no podcast e também por sempre estar do nosso lado aí como amigo. Amém. Prazer foi meu, como eu disse no início, uma honra estar aqui com vocês e, como eu sempre digo, um convite seu não dá pra gente recusar. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. E chegamos ao fim de mais um Igol Podcast e foi um momento precioso. E eu quero te convidar, jovem, toda terça-feira, às 9 da noite, é lançado um novo episódio com um rostinho novo aqui. E queria que você compartilhasse, multiplicasse essa visão para todos os seus amigos. Um forte abraço, fica com Deus.